Deus não precisou construir uma cadeira, porque ele criou a árvore. E, na verdade, com a habilidade que o homem tem, ele foi lá e criou uma cadeira. O que isso quer dizer? Antes de eu falar sobre esse tema, siga aqui no meu canal, mande esse link para muitas pessoas, abençoa, gente, porque a palavra pode mudar realidades. Então Deus não criou cadeira, mesa e outros objetos, ele criou árvore. Essa habilidade que o homem tem de, através da matéria-prima criada por Deus, criar as coisas que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, uma infinidade de coisas que foram criadas a partir da criação de Deus. Porque tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Agora, se Deus não precisou criar uma cadeira e só uma árvore, por que nós queremos que Deus faça o que temos que fazer? Que Deus realize o ministério que foi dado a nós, que Deus realize aquilo que foi dado a gente com habilidade. Deus já te deu o teu propósito. A árvore é como o propósito. Você sabia que se você colocar uma água, seja a mesma água, sobre um pé de goiaba, uma árvore de amora ou mesmo a romanceira, você vai jogar uma mesma água, mas cada um vai dar um fruto diferente. Por quê? Porque, na verdade, Deus criou cada árvore para cumprir o seu propósito. Agora, se Deus criou a árvore, dela nós criamos aquilo que necessitamos, Deus já lhe deu o desígnio, Deus já lhe deu o propósito, Deus já lhe deu o caminho. Agora, como eu vou transformar esse propósito macro, algo tão grande que Deus colocou dentro do homem, que o próprio Salomão chama de eternidade, que foi colocada no homem, que antes, como Deus de Jeremias, né, dele nascer, Deus já havia visitado e colocado ali e levantado ele como profeta para as nações. A pergunta é muito clara: por que eu peço a Deus tantos sinais sobre assuntos que já estão claros para mim? Eu não preciso perguntar detalhes para Deus, claro que ele pode falar. Claro que Deus pode me dizer sobre a cidade, sobre a profissão, sobre algumas decisões que eu tomo, porém, se eu lembrar a respeito do meu propósito macro, da missão que Deus me entregou, eu posso estar lá na África, eu posso estar aqui no Brasil, eu posso estar dentro de uma empresa, como alguém um dia me pergunta e fala assim: então eu tenho que largar minha vida secular para ter uma vida espiritual. Eu falei: como que é isso? Me explica, você tem 2 pessoas aí dentro. O dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não tem nada secular mais. A verdade é que você é luz onde você estiver. Você não apaga a luz para começar a trabalhar segunda-feira, dizendo: não, aqui eu só sou um funcionário. Jesus não está comigo aqui. Eu preciso fazer outras coisas aqui, porque lá na igreja, lá onde estou na célula, lá com meus amigos cristãos, ali sim eu vou desenvolver os meus dons. Não, essa luz não apaga. Você entra em ambientes, se você ilumina ambientes, você transforma lugares. E alguém dizia: então eu tenho que largar aqui para fazer aqui. Eu falei: não, não larga nada. Deus está te enviando aos teus lugares, porque o propósito que Ele colocou em você, ele pode se desenvolver em qualquer ambiente. Você lembra de Ló? Ele escolheu um caminho para seguir e Abraão foi para um outro caminho. Eu já falei isso em outro podcast, mas lembra de uma coisa, que a geração de Ló é aquela geração que escolhe um caminho e acha que o lugar prospera pessoas. A geração de Abraão é aquela que transforma caminhos independentes do deserto que for, porque o lugar não prospera você, mas você prospera o lugar. É meio complexo? Não, a bênção está sobre a pessoa. Então, o talento que Deus te entregou, o propósito que Deus te entregou, pode ter a ver com lugares, sim. Deus criou o Éden, colocou o homem dentro do Éden. Pronto. Então, depois que deu 6 dias da criação, Deus criou o homem para colocar dentro da criação. Ou seja, Deus nunca vai colocar em um lugar que Ele não tenha criado para você. Deus nunca vai te colocar em um ambiente que Ele não tem um propósito na tua vida. Agora, a questão é descobrir esse propósito. Como que eu comecei? Deus não fez uma cadeira, mas sim uma árvore. E o homem, com a habilidade dele, construir uma cadeira. Deus não precisa te falar qual o ministério, Deus te deu o propósito. E com a habilidade espiritual você vai desenvolver e vai conhecendo o propósito, o ministério, a capacidade, os dons, as oportunidades que Deus entrega a você. Eu já vi gente dizer: olha, eu sou chamado para ser missionário na África. E com todo respeito eu vou dizer para você, se essa pessoa tem esse chamado e eu respeito, ou tem um chamado para ser missionário na Europa ou qualquer lugar e eu respeito, a minha pergunta é: onde você está sendo treinado? Aí ele diz: não, eu vou exercitar lá. Eu falei: não, querido, abra uma célula na sua casa e começa a aprender como lidar com pessoas. Não, não, pastor, o meu chamado é quando eu chegar lá. Eu não acredito nisso.
Eu acredito no chamado que Deus falou: "Vai aqui em Samaria até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra", ou seja, quando eu chegar nos confins da terra, eu também vou fazer aquilo que eu faço aqui em Jerusalém, aquilo que eu faço dentro da minha casa. Eu não posso querer apacentar uma igreja se eu não apacento meus filhos, não apacento a minha casa. Eu não posso querer exercitar um ministério, um projeto que só funciona em tal geografia e não consigo fazer onde eu estou. Pensa nisso, porque você vai ficar mais livre para poder realizar coisas maravilhosas no lugar que você está. Deus já te deu o que você precisa. É só você se desenvolver. Deus deu a Davi as pedras, ele pegou e ele usou. Ali, Davi estava usando uma habilidade, aonde na habilidade dele, ele só precisava lançar e Deus potencializou o que ele fez. Deus te abençoe e mande para muita gente que precisa ouvir essa palavra e ser edificado, abençoado. E claro, até a próxima.